Ficção versus ciência, bem como você viu na capa. Parece que sempre foi assim e sempre vai ser. A ciência não conversa com a ficção. Isso é um mito comum, mas a ciência e a ficção podem sim conversar, como vimos na parte 1 deste vídeo. Obviamente elas não concordam 100% em tudo, mas com algumas interpretações físicas e abrindo mão de uma parte da ficção, os poderes podem se tornar possíveis. No nosso último encontro, a gente explorou formas de fazer alguns superpoderes funcionarem com base na física real. E o feedback de vocês foi incrível. Pediram mais profundidade, mais ciência e mais especulação criativa. Hoje, na parte 2 de Consertando Poderes segundo a ciência, vamos analisar 5 habilidades épicas: telecinese, viagem no tempo, manipulação de elementos, regeneração acelerada e teletransporte. Preparem-se, porque a fronteira entre a física e a ficção nunca esteve tão fina. Começando com o favorito de quase todo mundo, a telecinese. O problema clássico é simples. O pensamento não carrega momentum. O cérebro é eletroquímico, ele não gera sozinho força o suficiente para empurrar nada. O conserto envolve a criação de campos psíquicos de interação quântica. Aqui o cérebro funcionaria como um modulador capaz de criar campos, de afetar diretamente forças fundamentais, principalmente a eletromagnética e a força nuclear fraca. Ele não empurra o objeto, ele altera as constantes físicas ao redor dele, criando algo como uma gravidade localizada. Isso permitiria mover objetos pequenos, criar ondas de choque e até manipular coisas maiores. Mas a energia seria gigantesca. Mover um carro exigiria tanta energia quanto uma pequena usina. A mente teria que converter glicose diretamente em energia com eficiência quase impossível. Agora vamos para um desafio ainda mais complicado: a viagem no tempo. Viajar para o futuro é fácil, fisicamente falando. A dilatação do tempo já foi confirmada. Velocidades próximas da luz ou campos gravitacionais extremos fazem o tempo passar mais devagar. O problema é voltar para o passado. E aí surgem duas possibilidades teóricas. A primeira: buracos de minhoca que dobram o espaço-tempo e criam atalhos entre dois pontos, que podem incluir momentos diferentes da linha temporal. Para estabilizar um deles seria necessária matéria exótica com energia negativa. Se isso fosse possível, o viajante provavelmente acessaria uma linha do tempo paralela, evitando paradoxos. A segunda possibilidade envolve táquios, partículas hipotéticas que sempre se movem mais rápidos que a luz. Se elas existissem e fossem controláveis, poderiam transmitir informação para o passado. Isso quebraria a causalidade instantaneamente, e talvez o próprio universo não tolerasse essa violação. Agora vamos para o terceiro poder: manipulação de elementos. E aqui vamos incluir fogo, gelo, água, ar e terra, todos eles. Primeiro, fogo. O conceito mais plausível é a conversão de energia em plasma. O corpo teria um órgão capaz de liberar energia química em uma reação ultra rápida, ionizando partículas e criando plasma controlado. Campos eletromagnéticos e biológicos moldariam e direcionariam o jato. Agora o gelo. Aqui o poder é o contrário do fogo: remoção extrema e instantânea de calor. O corpo funcionaria como um super refrigerador vivo, capaz de absorver o calor do ar ou da água local, comprimindo a entropia ao redor. Esse calor seria transferido para outra forma de energia: radiação, vibração molecular ou até uma dimensão de armazenamento. Em calor, a água congela instantaneamente. É termodinamicamente absurdo, mas conceitualmente coerente dentro de poderes. Água. Controlar a água exigiria um campo eletromagnético capaz de manipular moléculas polares, alinhando e movendo massas de líquido através de gradientes de pressão. Seria como controlar a polaridade ao redor e puxar a água como se fosse ferro sob um imã. Ar. Manipular ar significa manipular pressão. Um usuário desse poder conseguiria criar microturbinas biológicas, estruturas especializadas semelhantes a sacos pulmonares ultra eficientes, capazes de comprimir e expulsar ar com força extrema. Isso geraria rajadas, lâminas de ar e até mudanças locais de pressão atmosférica. Terra. Controlar terra é manipular densidade e vibração molecular. O conserto é a capacidade de emitir ondas de vibração capazes de desestabilizar ou compactar partículas sólidas, reorganizando-as. Seria como ter um sismógrafo interno que emite microtremores controlados. O poder elemental completo exige um metabolismo impossível, mas dá para montar uma base teórica razoável para cada elemento. Agora, o quarto poder:
Regeneração acelerada. Para regenerar membros e órgãos em segundo, o corpo precisaria captar energia externa de forma absurda. Luz solar, calor, radiação ou energia eletromagnética, quase como uma planta fotossintética multiplicada por 1000. Além disso, ele precisaria romper limites biológicos, superar o limite de Hayflick, impedir desgaste de telômeros e manter mutações sob controle. Mas existe uma possibilidade muito mais sombria e muito mais plausível. Se a regeneração fosse literalmente uma forma controlada de câncer funcional, o câncer já é uma célula imortalizada, que ignora os limites naturais do corpo. Se essa imortalidade pudesse ser domesticada, o corpo regeneraria tudo, o tempo todo. Esse é justamente o caso do Deadpool, um organismo que só está vivo porque o câncer dele nunca para de se replicar. A imortalidade não seria saúde, seria uma guerra eterna entre tumor e dano. Um conceito assustador, mas coerente. Finalmente, o teletransporte. A primeira versão é teletransporte por portais. Aqui, um mini buraco de minhoca conecta dois pontos de espaço. Até destruído, você apenas atravessa o portal. O problema é a energia necessária para distorcer o espaço-tempo. Segunda versão. Teletransporte por desmaterialização. O corpo é escaneado ao nível quântico. Informação transmitida e reconstruída em outro lugar usando matéria local. Isso viola o princípio da incerteza de Heisenberg e exige uma quantidade absurda de dados. E é claro, o original é destruído. O que aparece no destino é uma cópia perfeita. Não você. Com muita física teórica e bastante imaginação, dá para criar bases plausíveis para poderes que parecem completamente impossíveis. E agora diga, qual desses concertos te surpreendeu mais? A viagem no tempo? A regeneração cancerígena? Ou a manipulação total dos elementos? E para a parte 3. Qual superpoder você quer que eu conserte aqui no canal? Os 5 poderes a serem comentados primeiro eu vou usar na parte 3. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.